Também aqui a participação aqui da nossa irmã Daniela, já eu vou estar ouvindo aqui. Nesse momento eu quero que você se prepare, porque esse momento é especial em nome de Jesus, pois é a palavra de Deus. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Palavra abençoada nessa noite ao nosso coração. Só deixa eu tirar meu retorno aqui, já consegui. Amém. Eu quero mandar um abraço para a Rafaela Damasceno, ela está lá em Indaiatuba nos ouvindo, Deus abençoe. Mandar mais um abraço ao pessoal que está lá na região de Extrema, lá em Minas Gerais, parentescos nossos aqui nos ouvindo. Tá bom, Daniela, não vou pôr no ar não. Meus irmãos mandam áudio aqui, eu já saio mandando pro ar aqui, tá bom? E assim, irmãos, eu quero glorificar a Deus por esse dia. Deixa eu baixar aqui meu celular também, que eu estou respondendo ao pessoal aqui no chat. O pessoal que está entrando aqui pelo chat aqui, pode interagir comigo aqui também. Você que tem dúvidas, irmão, eu vejo muitos irmãos sempre querendo tirar dúvida conosco. Na sexta-feira, olha aí, o celular está querendo falar também aqui, o celular querendo falar, misericórdia. Tá bom? Os irmãos aqui, tava bravo aqui. Mas, queridos, nesse momento da palavra de Deus, eu quero que você pegue a sua Bíblia. Nós estivemos meditando ali na igreja um pouquinho sobre o cuidado de Deus, como que Deus ele cuida de todos nós, né? O cuidado de Deus é maravilhoso, o cuidado de Deus. E uma coisa eu quero te dizer, meu amado, que Deus ele tem estado em nossas vidas, e a cada dia o Senhor ele conhece o nosso coração, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. E é interessante que você vai ver o nosso Deus, irmãos, é tão maravilhoso que você vai ver a fidelidade dele em tudo isso. Né? E muitas das vezes você está passando por uma circunstância até complexa, e nós estamos aqui nessa noite para falar sobre isso, sobre o cuidado divino, e muitas das vezes você fica perplexo do que está acontecendo. E realmente, irmãos, a pessoa muitas das vezes ela fica muito desesperada, fica atribulada. E o momento, irmãos, é um momento de confiar em Deus, né? Confiar em Deus, ele tem falado, à luz da sua palavra, à luz da sua graça, à luz da sua misericórdia. E muitas das vezes, irmãos, isso é muito triste, porque as pessoas, elas acabam se esquecendo do que a Bíblia diz, aleluias, a respeito, né, irmãos, de cuidar do nosso Deus. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, primeiramente, eu quero que abra o livro de Salmo, de número 145, 20, para a gente conversar um pouco aqui. Eu vou me ajeitar aqui na minha cadeira, hoje nós vamos conversar, estamos com bastante tempo. Estamos com bastante tempo aqui para poder conversar, luz da palavra do Senhor. Eu dei uma olhada aqui para trás, que ouvi um barulho aqui, mas está tudo tranquilo. Vamos lá, meus queridos. Olha, o cuidado de Deus, irmão, nós precisamos entender que Deus ele cuida da natureza, Deus ele cuida de toda a criação, Deus ele cuida de todos os seres humanos e Deus cuida dos seus servos e da sua igreja. Deus ele cuida, tá? Então nós precisamos ter esse conhecimento bíblico e muitas vezes nós não temos. O Salmo de número 145, que é o texto base, verso 20, diz: o Senhor cuida de todos os que o amam, mas a todos os ímpios Deus o destruirá. Mas eu quero pegar só a parte A. O Senhor cuida de todos os que o amam. Então nós temos que primeiramente entender que o cuidado de Deus, aqui o salmista, ele direciona o cuidado de Deus a uma determinada pessoa. Aqueles que amam a Deus. A Bíblia diz que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Com todo o meu intelecto, todo o meu coração, todo o meu pensamento. Então você, meu irmão, que está me ouvindo aqui, você que está aqui pelo YouTube, amém? Você que está aí dando glória a Deus junto conosco nessa noite, você que está glorificando ao Senhor aqui comigo, tem muitos irmãos aí conosco conectados, graças a Deus. Primeiro dia tinha 2 irmãos, hoje tem já vários aí, e cada dia mais que Deus continue nos abençoando, não só eu, mas a todos quando fizerem a programação. E é isso que eu quero que você entenda. Deus, ele cuida de nós. Mas o texto aqui, existe algumas particularidades na Bíblia, e é isso que eu gosto de trazer aqui às quartas-feiras e às sextas-feiras também, quando nós estamos reunidos. Sexta-feira eu quero até mudar o formato, eu não quero deixar igual na quarta-feira, um monte de pedido de louvor, não. Eu quero dar
entrar na programação, em enquetes, em perguntas, dúvidas que as pessoas vão mandando e a gente vai tirando aqui. Não souber a resposta, a gente vai procurar. Mas eu quero trazer um conteúdo para que você cresça biblicamente. Né? Então o texto vai nos dizer nessa noite aqui, o texto abençoado vai nos dizer, para a glória de Deus, o Senhor cuida de todos os que o amam. Então você ama a Deus, Deus ele cuida de você, Deus ele cuida da sua história. Né? O Salmo 37, 18 e 19 vai dizer, o Senhor cuida da vida dos íntegros. Está aqui Salmo de número 37, 18 a 19. O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Em todos os tempos de adversidade não ficarão decepcionados, e em dias de fome desfrutarão farturas. É o texto da palavra que eu estou lendo, Salmo 37, 18 e 19. Então, para esse tempo que nós estamos enfrentando, até a irmã pediu aqui, a gente vai orar com uma pessoa, nossa irmãzinha pediu, até colocou que bem provável é suspeita lá da tal da doença aí. Eu evito de ficar falando essas coisas aqui até na igreja. Porque você já está sendo bombardeado por essas tantas situações. São tantas notícias que chegam que a gente não sabe mais para onde olhar. Né? E o texto da palavra, eu quero que você anote, você que quer um crescimento. Olha só, o cuidado de Deus à luz da Bíblia. É isso que eu estou mostrando para você nessa quarta-feira. Então será que você... Acabamos de ler um texto que diz, Deus ele cuida daqueles que o amam. Você ama a Deus? Deus ele vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua casa, da sua esposa. Deus vai cuidar, vai permitir situação difícil? Vai. Vai passar por um processo? Vai. Eu vou passar, minha esposa, minha família. Você que me ouve nessa noite. Todos nós vamos passar. Nesse mundo teremos aflição. O mundo está passando por um momento difícil. Né? Mas o texto está dizendo, o Senhor cuida da vida do íntegro. Você é uma pessoa íntegra? Então Deus ele vai cuidar de você. Tá? A herança deles permanecerá para sempre. Em tempos de adversidade não ficarão decepcionados e em dia de fome desfrutarão de fartura. Tá bom? Então você que está me acompanhando, você que está lendo, você que está meditando, eu até estou confrontando os versículos que eu separei aqui, porque eu gosto de citar o texto que está dentro da palavra de Deus e confrontar se ele está correto. É isso que você tem que fazer. Não, eu estou vindo aqui, estou sentado. Não, a obrigação sua é pegar agora a sua Bíblia, uma caneta e ir anotando e vendo se o que eu estou falando aqui está de acordo com a palavra de Deus. O povo de Deus tem hora que é muito relaxado nessa parte. Então é obrigação sua comparar, verificar se o versículo é exatamente. O Senhor conhece os dias, ou cuida dos dias dos retos, e a sua herança permanecerá. Não serão envergonhados nos dias maus e nos dias de fome terão fartura. Está aqui o texto. Tá? É uma versão um pouco diferente da outra, mas o significado é este. Dando ainda continuidade, se nós pegarmos um outro texto, olha só que coisa maravilhosa. Olha só, Efésios 5, 29 e 30, olha o que diz o texto. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes os alimenta. Né? Os alimenta, você vai ouvir de fundo, a bispa já dá um jeito ali na nossa pequenininha, tá bom? Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Olha que coisa interessante aqui. Além do mais, ninguém jamais, nós somos o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Esses dias eu explicava, a palavra igreja significa eclésia, saindo para fora. Aqueles que saem para fora. Jesus não chamou um para ser igreja, chamou 12. Né? E além dos 12, no cenáculo ele falou, ficar em Jerusalém. Tinha 500, ficou 120 que recebem o batismo com o Espírito Santo. Não tinha só 12 lá. Né? E sem contar que Judas já era morto, colocaram Matias no lugar. Então tinha mais de um. Onde tiver 2 ou 3. Isso é igreja. Você é templo do Espírito Santo. Não mistura tempo, pessoa, intimidade pessoal como igreja invisível de Cristo na terra dos viventes. Tem muita gente fazendo confusão. E aqui, olha só, antes o alimenta e cuida dele. Também como Cristo faz com a sua igreja, pois somos membros do seu corpo. Então Cristo alimenta. Está aqui o texto. Alimenta e dele cuida. Cuida de quem? Do corpo, que é a igreja. Então veja o texto de Efésios 5, 29 e 30, quando você lê com calma, o texto vai dizer, ninguém odeia o seu próprio corpo, Cristo ama o seu corpo, que é a sua igreja.
que somos membros um dos outros. Diz aqui, pois somos membros do seu corpo, somos membros do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e ele alimenta e cuida deste corpo. Então veja o cuidado de Deus, o cuidado do Senhor Jesus com a sua igreja. Você acha que a igreja diz, a porta está fechada, lá na cidade não pode ter porque eu prefiro, mas Deus está cuidando da sua igreja. Nós tivemos um culto maravilhoso, apesar da maneira atípica, mas os irmãos vieram, receberam a convocação. Hoje os irmãos que faltavam tomaram a ceia do Senhor de abril. O Senhor está conosco, o Senhor ele tem cuidado de nós, todo esse momento. Olha só Deus cuidando da sua casa, cuidando da sua família, cuidando da sua história. Olha só o texto dizendo, pois somos membros uns dos outros. Deus ele cuida de todos nós. Deus ele cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo. Deus ele cuida, amados. E nós precisamos ter essa ciência. Nós precisamos ter esse entendimento. Por isso que em nome de Jesus nessa noite você receba essa palavra maravilhosa da parte do Senhor, essa palavra tão maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Olha só ainda, tem mais texto. Então nós vemos aqui que Cristo cuida, que Cristo alimenta, que Cristo ele gere como faz com a igreja, pois somos membros uns dos outros. Então uma pessoa sozinha não consegue ser igreja. Eu sou a igreja de Jesus, só eu. Esquece, você já está provocando uma heresia, você já está saindo fora do contexto bíblico e você está entrando pelo unicismo e individualismo. É essa a realidade. Se isole e acha que só ela vai para o céu, só ela é o templo do Espírito Santo, só ela é a sua igreja. Está errado isso aí. Mas eu e minha família. Você e a sua família fazem parte de uma comunidade cristã. Então você precisa entender isso. É templo do Espírito Santo. Sua casa não é igreja. Sua casa é um local, um santuário de adoração, é a tua habitação. Tá? Tua casa é onde você mora aí com sua família, glorifica o Senhor. Se você juntasse um monte de irmão, abrisse as portas para um monte de gente e receber cura, é só uma coisa. Se você recebe a porta da sua casa, abrir a porta da sua casa, para receber o drogado, o macumbeiro, tudo, você vai levar tudo isso aí para dentro da sua casa. E aí, como faz? Por isso que nós temos um local para reunir todos os irmãos. A sua casa é para ser feito um local de adoração a Deus. Agora, irmãos, o que está acontecendo? Estão fragmentando a igreja. Temos que entender que somos membros dos outros, dependemos uns dos outros, e você precisa ter essa mentalidade. Quando a gente perde essa mentalidade, aí infelizmente a igreja vai se fragmentando e nós vamos ficando fora do cuidado divino. Porque Cristo, que é a cabeça, ele dá ordem para o corpo todo. E se eu estou amputado do corpo, eu não recebo essa ordem. Tá? Então, irmãos, nós precisamos compreender os textos. Né? O Salmo 28, 7 e 9 é muito interessante. Diz assim, o Senhor é minha força, é o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exulta de alegria. É como o meu cântico que lhe darei graça. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Cuida deles como seu pastor e o conduze para sempre. Aí os salmos. Então Deus ele cuida do seu rebanho. Deus ele cuida do seu povo. Deus ele cuida, irmãos. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus ele tem um cuidado específico. E uma coisa interessante, eu estou chegando aqui em Abacuque para meditar com vocês. O livro de Abacuque é um livro muito maravilhoso. O livro de Abacuque ele vem trazendo algo notório em algum dos seus capítulos aqui. Tem muita coisa maravilhosa no livro de Abacuque, mas uma coisa eu quero te dizer e me basear para começar a fechar essa noite, esse sermão, já são 9h26 da noite, e você que está aqui em especial glorificando o Senhor Jesus, receba essa palavra no teu coração. Quem sabe você, muitas das vezes nessa noite, você está tão preocupado com tantas circunstâncias que você possa estar vivendo, com tanta circunstância, irmãos de longe estão nos ouvindo, irmãos aqui da casa de oração, você separou esse momento para ouvir a palavra de Deus. Sei que muitas das vezes, após a palavra, muitos irmãos já desligam. Né? Hoje mesmo nós já vamos atender mais uns irmãos aqui. Eu praticamente acho que atendi todos os irmãos hoje. Muitos irmãos não quiseram solicitar, outros solicitaram antes. Né? Nós conseguimos atender à medida do possível os irmãos. E é normal, é natural, com o passar do tempo, os irmãos queiram mais ouvir a palavra, pede um hino ou outro, mas os irmãos sempre têm liberdade aqui. Mas eu quero deixar um texto que está no livro de Abacuque também, tá? Para fechar lá sobre o cuidado divino,
para fechar o cuidado divino, eu quero que você também anote 1 Pedro 5,7. Eu te dei vários versículos aqui que mostram que o cuidado de Deus, irmãos, né? O cuidado do Senhor Deus sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Salmo 28, de 7 a 9, Efésios 5, 29 ao 30, que fala que o Senhor Jesus cuida da sua igreja, né? O Senhor cuida dos que o amam, 145, Salmo 145, verso 20. Vimos aqui o comecinho, o Senhor cuida dos íntegros, Salmo 37, 18, 19. Estou repetindo para você anotar. E 1 Pedro 5, 7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Então não adianta você ficar com tudo isso no seu coração. Eu expliquei isso até no sábado. Quando você arremessa algo, quando você lança algo, aquilo sai fora do seu alcance. Você já não tem domínio daquela situação. Então por isso que é importante, você que está me ouvindo nesse dia, você que tem acompanhado, tem irmãos que muitas vezes têm me ouvido quase todos os dias, tem irmãos que estão lá na igreja, nós sempre com uma palavra mais curta ali na casa de oração, um culto mais reduzido, por causa de toda a situação que nós estamos vivendo. Mas eu quero te dizer que nessa noite em específico, que nós estamos aqui agradecendo a Deus pela sua fidelidade que veio tomar a Santa Ceia. Eu senti falta de irmãos que não vieram. Muitas vezes foi levada a Santa Ceia, mas sempre que houver a convocação, recebe do seu coração alegria e vem. Os irmãos que têm mantido a fidelidade com a casa de oração, a oração na sua casa, leitura e meditação da palavra do Senhor. Porque nós precisamos entender que quando nós recebemos o bom ensino da palavra de Deus, nós permanecemos nele. E o que você precisa permanecer? Você precisa permanecer no ensinamento da palavra de Deus, que está sendo colocado ao teu coração, através do poder do Espírito Santo de Deus. Então essa noite tão maravilhosa aqui, que o Senhor está nos dando, não sei nem que relógio acompanha aqui, um está 9h31, o outro está 9h29, o meu relógio está um pouquinho fora de sincronismo aqui, mas não tem problema. Mas vai se passando aí quase 1h30 de programação, começando um pouquinho atrasado, devido aqui a algumas coisinhas que a gente estava acertando, até mesmo para transmitir aí para os irmãos no YouTube. Mas assim, irmãos, nós temos que entender isso. Muitas das vezes você não lança a sua ansiedade. E a ansiedade ela é terrível, irmão. A ansiedade ela consome a pessoa, né? A ansiedade ela consome a pessoa de tal forma. É terrível a ansiedade, né? Ansiedade, grande mal-estar físico, aflição, agonia, né? Impaciência. Isso está tudo ligado à ansiedade. Então você precisa lançar a sua ansiedade diante de Deus. Você precisa lançar a sua vida diante de Deus, para que Deus, irmão, verdadeiramente ele tenha o controle dessa situação. Para que Deus ele verdadeiramente possa uma vez mais, no nome de Jesus, estar sobre a sua vida te abençoando. Uma vez mais, derramando a bênção de Deus sobre a sua casa. Mas muitas das vezes não é isso que fazemos. Ficamos aí perplexos pela situação, retemos aquela situação no nosso coração, achamos que nós que temos que resolver. E a Bíblia diz, lancem sobre ele toda a sua ansiedade. Toda, é no geral, é o global. Não adianta você lançar um pedaço só, lança tudo na mão de Deus, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Então nós vemos mais um versículo. Deus está falando no meu coração. Deus está falando no coração de todos aqueles que estão me assistindo. Deus está falando a todos aqueles que estão me ouvindo agora. Irmão, Deus ele cuida de você. Irmão Osmar, que está lá no Jardim Tulipas, Deus cuida de você. Nosso irmão Robson, lá em Mutujuru, Deus cuida de você. Pastor Heleno, lá no São José, Campo Limpo Paulista, Deus cuida de você. Os irmãos aqui do Felicidade, Pastor Edilane, Deus cuida de você. Nosso irmão Angel, Deus cuida de você, meu irmão. Nosso irmão Wilson, nosso irmão Flávio, nosso irmão Douglas, nossa irmã Débora, a nossa irmã Rafaela, que está lá em Dayatuba, Deus cuida de você, minha filha. Deus cuida de você, nossa irmã Nélia, o tio da Priscila, nosso banco, nós chamamos, pastor abençoado, bênção pura, Vó Maria, minha família, alguns estão em Jundiaí, outros estão aqui em Mutujuru, em Campo Limpo. Deus ele cuida de nós, irmãos. Deus cuida dos nossos. Deus cuida dos seus. Deus cuida da sua casa. Deus cuida da igreja. Deus cuida do ministério. Agora, quando eu acho que eu não preciso ser cuidado, fica difícil. Tem pessoa que acha que Deus não cuida. Então aí entra a murmuração. Por que o povo morria no deserto? Eu vou te explicar.
Deus se irava quando o povo murmurava. Por quê que Deus se irava? Porque Deus ficava bravo com o povo, porque Deus estava cuidando do povo e o povo estava reclamando. Então não permita que isso aconteça na sua vida. Né? O nosso irmão Nelson, lá de Botujuru, Deus cuida da sua casa, querido. Deus cuida dos seus filhos. Nosso irmão Marcelo Almeida, né? Querido Marcelão, Deus te abençoe. Aqui pelo YouTube, deixa eu te dizer uma coisa, Deus cuida da sua casa. Deus está mandando eu parar nesse momento aqui, parar. Chamar a tua atenção, você que está aqui pelo YouTube, você que está pelo aplicativo. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus ele cuida de você. Então não adianta você reclamar, você murmurar. Ah, minha igreja é isso, Deus cuida da sua igreja. Deus cuida da vida dos seus pastores. Deus cuida da vida dos obreiros. É a tristeza que entrou no seu coração, é a falta de fé, é a falta de gratidão a Deus que está gerando essa murmuração. E Deus não se agrada de murmurador. Deus não se agrada. Então, em nome do Senhor Jesus, me escute nessa noite pela unção do Espírito. Aprenda a viver o cuidado de Deus. Muitas vezes você quer de um jeito, não é daquele jeito. Muitas vezes você quer ter tantas coisas e Deus não quer te dar tantas coisas. Seja mais atento aos detalhes, porque Deus está conduzindo a sua vida. Outro texto maravilhoso para nós fecharmos essa noite, orarmos ao Senhor, está em Abacuque 3. Esse texto de Abacuque, ele é muito maravilhoso, o 17, o 18 e o 19. Eu quero ler com muito cuidado. A pessoa que tem o coração conectado em Deus. Perceba isso, a pessoa que tem o coração conectado em Deus, voltado a Deus. Porque olha o que diz o versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado. Está aqui, irmãos. Está aqui o texto. Nossos irmãos aqui participando no chat, bênção pura. Nossa irmã Roseli Inácio, bênção pura. Nossa irmã Nayara aqui conosco, nosso irmão Wilson, tantos irmãos. Mas olha o texto. Ainda que a situação seja diversa, ainda que a figueira não floresça, sabe o que é isso? A figueira não florescer, ela não vai dar o fruto. Não haja fruto na vide, a videira produza uva, se não tiver o produto, o fruto na vide. Ou seja, ainda que decepcione o produto da oliveira, o azeite, ele não dê na sua proporção. É isso que ele está falando, ele está pegando coisas do cotidiano deles. E está dizendo, e os campos não produzam mantimento. Olha o que o profeta está dizendo. Ainda que as ovelhas da malhada, que as ovelhas tinham uma importância grande, tanto dentro da economia e dentro da sobrevivência do povo de Deus, sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Olha o estado de calamidade que o profeta aqui apresenta. Ele vai dizer, versículo 18, todavia me alegrarei no Senhor. Será que nesse dia você consegue se alegrar em Deus? Será que em todo esse momento que você está vivenciando, você consegue se alegrar em Deus? Será que em toda essa dificuldade que estamos enfrentando, seja ela de ordem social, monetária, global, ou até pessoal e particular, ministerial, espiritual, tem pessoa que não consegue transparecer alegria. Ela não tem alegria para contagiar ninguém. Porque dá para ver, dá para notar. Eu sei que tem hora que é difícil, irmãos. Mas essa alegria que ele diz, todavia eu me alegrarei em quem? Não vou me alegrar no homem, não vou me alegrar no dinheiro, não vou me alegrar em coisa, vou me alegrar no Senhor. Por quê? Porque ele sabe que Deus cuida. Ele sabe, o profeta sabe que Deus é um Deus de providência, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de poder. E é isso que eu quero que você grave no seu coração. Dando continuidade ainda, exultarei o Deus da minha salvação. Ele diz, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou glorificar, eu vou exaltar o Deus da minha salvação. O Deus da minha salvação, e é isso que você deve fazer, amado. É isso que você deve fazer, meu irmão, minha irmã, que está aqui me acompanhando nessa noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Nessa noite tão maravilhosa, tão bendita. Olha só o que ele vai dizer no 19, você precisa entender. Ele começa dizendo, olha, o produto da oliveira pode mentir, pode faltar, o gado pode não ter gado, o produto da oliveira pode desaparecer,
As coisas não podem estar dando certo, todavia eu vou me alegrar. Não é hora de se entristecer, se abater. Tem pessoa que fica abatida, aí ela quer colocar a frustração dela nos outros, seja ela de ordem. Eu vou falar aqui de ordem financeira, espiritual, sentimental, ministerial, espiritual, social. Não adianta você transparecer para os outros aquilo que está no seu coração. Não adianta, é Deus que cura, é Deus que verdadeiramente nos dá alegria no nosso viver. Você que está me ouvindo aí na sua casa, você que está no seu trabalho, você que está no seu dia a dia. Em nome de Jesus, meu irmão, que você guarde essa palavra. Olha só, ele mostra um estado de calamidade, mas ele diz, todavia eu vou me alegrar, se alegre. Procure se alegrar em quem? Deus, porque Deus é alegria. A alegria do Senhor é a minha força. Por que tem muito irmão fraco? Por que tem muito irmão desanimado? Por que tem um monte de irmão abatido? Ah, é por causa do homem. Não é por causa do homem. É porque ele não está recebendo a alegria de Deus. A alegria era carnal. A alegria era de um ajuntamento que não tinha nada espiritual. Agora, quando você tem a alegria do Senhor na sua vida, por mais que você passe, o Senhor vai te fortalecendo. É um processo difícil, mas o Senhor vai te lapidando, vai trabalhando. Eu já passei por isso, minha esposa já passou por isso, nós, eu e ela já passamos. Aí na sua casa você já passou, na igreja, na obra de Deus, no trabalho, em tantas situações. Todos nós estamos atravessando. Não é? Mas aí o 19 vai dizer, o Senhor é o Deus, o Senhor Deus é a minha força. É isso que ele declara. E veja, a situação é difícil, mas ele diz, porque ainda que aconteça isso, ele está dizendo, porque que ainda que a figueira não floresça, ele está dizendo, porque que ainda aconteça isso, todavia eu vou me alegrar, todavia eu vou exultar, o Senhor é a minha força, o Senhor Deus é a minha força, ele declare isso. Por que você vai fazer isso? Se você declarar isso, você está dizendo, Deus, ele cuida de mim, Deus, ele é na minha vida, aleluia. Ele fará os meus pés como a das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha o que diz o texto. Olha o que diz os textos. O Senhor, Deus é minha força, fará os meus pés como a das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Ou seja, você não vai parar. Você não vai desanimar, você não vai se frustrar, você vai continuar a sua trajetória. É isso que ele está dizendo, o Senhor é minha força e os meus pés vai continuar caminhando, os meus pés vai continuar trilhando, o meu pé vai continuar levando, o meu pé vai continuar rumo ao objetivo, rumo ao alvo. Mesmo que ainda a figueira não floresça, como eu já expliquei. Sabe por quê? Porque você lançou a sua vida em Deus e Deus ele está cuidando de você e da sua casa. Eu quero que você receba essa palavra. Você que está aqui, meu irmão, recebendo nesse momento essa palavra de Deus. É o cuidado de Deus à luz da Bíblia e a confiança de quem é cuidado por Deus como profeta. Eu vou me alegrar, eu vou exultar. O Senhor é a minha força. Quando essas coisas, perceba 3 coisas. Ele diz, eu vou me alegrar em Deus. Sua alegria tem que estar em Deus. Segunda coisa, vou exultar o Deus da minha salvação. A salvação sua vem do Senhor. E o Senhor é a minha força. São 3 pontos que ele diz aqui, que as pessoas não têm muitas vezes. Daí a pessoa qualquer coisa já se abate, e o abatimento gera tristeza, angústia, decepção, frustração, rancor, raiva, e aí mágoa, e aí por aí afora vai. Por isso que o profeta vai dizer aqui, todavia eu não vou ficar desse jeito aí não. Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar porque o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Eu vou exultar porque o Senhor é a minha força. Então a sua força vem de Deus. Tá bom? Que essa palavra repouse na sua casa, que essa palavra repouse na sua vida, em nome de Jesus. Quero que você receba do seu coração essa palavra. Quem sabe hoje você ouviu tanta coisa, ou quem sabe você se entristeceu por algo, ou por toda essa circunstância que você vem enfrentando, por onde você tem olhado, que você vê, o que a sua mente tem processado. Tem muita gente pensando muita coisa ruim nesse momento. Tem muita pessoa que a sua mente, irmão, não está condicionada ao que está acontecendo. Então, em nome de Jesus, eu até coloquei esses dias um post ali no meu estado falando, temos que filtrar o que a gente ouve, tem que tomar cuidado com o que você ouve, opinião para quem você pede, com quem você conversa. Eu sempre falo isso para as pessoas, principalmente em momentos de dificuldade. Tá? Você sempre, aquela pessoa, irmão, que está firme, se você pedir para o desanimado, ele vai te desanimar. Tá? Então, em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra, porque nós vamos entrar no momento também de oração ao nome.
Neste momento, vamos unir a nossa fé